Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, Evandro Garbim, Andréa Garbim, para fazer mais um vídeo sobre a nossa petição de prestação de contas da Assembleia de Deus de Caxias do Sul, que foi protocolado no dia 4 do mês de junho de 2020, ali na sede da Assembleia de Deus, na Matriz, na Rua Pinheiro Machado. Fizemos o último vídeo alertando que a gente não recebeu nenhum tipo de manifestação de forma ordinária, conforme a gente esperava que aconteceria, e foi marcado então mandando uma circular para daqui a uns dias aí ter uma prestação subjetiva de contas. Mas hoje o foco então é nós trazemos algumas provas do que a gente está pedindo realmente existe consistência. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de você para que assista o vídeo até o final, porque hoje vai ficar um pouco longo devido à quantidade de provas que a gente tem. E também eu quero chamar a atenção sobre aquela matéria tendenciosa de um site duvidoso que diz sobre a ameaça de morte. Eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos que fique tranquilo, fique em paz, não entre em atrito, não se perturbe por causa disso, deixe quieto que no final Deus vai ter resolvido tudo, porque a verdade haverá de vir à tona. Não se preocupe com relação a essas coisas. Deixa que Deus está encarregado de resolver todas essas coisas e a verdade ela virá à tona. Repito aos irmãos, fiquem em paz. Com toda certeza Deus fará justiça no momento certo. A palavra de Deus, o livro de Juízes, capítulo 7, vai falar sobre Gideão. Gideão, quando ele derrubou o altar de Baal na cidade dele, as pessoas se levantaram contra ele. Mas quando Deus passou a ser o centro da adoração, aí Deus pôde agir no meio desse povo, para que pudesse dar vitória contra os midianitas que estavam subjugados, já fazia 7 anos, os israelitas aos midianitas. Então, Gideão reúne 32 mil homens. Aí Deus diz para Gideão, Gideão, fala para eles que aquele que for medroso e tímido que retorne. Gideão se espantou porque ele ficou com apenas 10 mil homens. 22 mil foram embora. 10 mil homens ficou subordinado ao comando de Gideão. Ele ainda imaginou que, 10 mil homens dá para fazer alguma coisa. Aí Deus manda ele, vai até o ribeiro e manda eles beberem água. Aquele que beber água que nem cachorro, que dobrar o joelho e lamber a água, esse tu separa para um lado porque esse aí não serve, ele não está preparado. Sobrou para Gideão 300 homens. 300 homens para vencer um exército numeroso como o exército midianita e outros que eles estavam aliados, era impossível, mas aí é onde entrou a estratégia de Deus. O que eu quero dizer para você? Que o covarde, o medroso e o que não está preparado, ele só atrapalha. Então fique tranquilo, se o barulho é muito grande do outro lado, as ameaças, coisas assim do tipo, não se espante, é Deus que está agindo, Deus está fazendo a obra. Deus não precisa de muitos para derrubar o gigante, lembra bem disso. E o nosso gigante nessa oportunidade é o sistema, contra o qual infelizmente nós não pensamos em lutar, mas nós estamos lutando. Fizemos apenas um pedido de prestação de contas e agora estamos aí enfrentando umas batalhas e até umas batalhas com golpes bastante baixos. Nós estamos pedindo uma prestação de contas de 3 anos, estão querendo fazer uma prestação com aprovação de 5 meses e não é possível você fazer uma aprovação de contas sem que haja uma prestação. Então tem que ficar muito esperto com relação a isso, ficar muito atento com relação a isso. Não se pode assinar nenhum tipo de documento como sendo uma prestação de contas se ele não está prestando conta nenhuma. Tem que cuidar muito com relação a essas coisas. Fique conosco até o final, você vai ficar surpreso. O que nós temos hoje, André? Fico muito feliz em poder retornar aqui e dizer aos queridos irmãos que não precisaríamos disso se a igreja de Caxias do Sul tivesse sido ouvida. Assim como eu, como o Evandro e demais irmãos, pedimos por inúmeras vezes, de inúmeras situações, para que essa prestação de contas acontecesse. Visto não termos tido resposta, nós estamos vindo então aqui para que você saiba de que forma tudo isso está acontecendo. Lembrando aos queridos irmãos que estão ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, que saiba de uma coisa. Nós estamos aqui e vamos mencionar a você acerca de algumas provas. Eu vou ler, Evandro, alguns requisitos que foram pedidos aqui, algumas perguntas que foram feitas, e logo em seguida você pode responder se você tiver essa resposta. E lembrando a você que nenhum desses documentos que nós temos aqui foram forjados, assim como infelizmente está acontecendo, como atas retroativas, estão fazendo reuniões para se assinar atas retroativas de coisas que não houve na época, de atas que não passaram na época, né, desde que precisava ser feito reuniões extraordinárias, o que não foi feito. E agora está se buscando atas retroativas. Toda a documentação que temos são documentos de órgãos governamentais, órgãos ligados ao governo, órgãos com CNPJ, com pessoas responsáveis, aonde adquirimos tudo isso. É lamentável. Para aquele, Evandro, que mencionou que este requerimento
era algo de pessoas desprovidas de inteligência, né? Nós vamos dar a resposta segundo aquilo que nós adquirimos, que nós buscamos, não de forma ilícita, né? Não fazendo fake news, não demonstrando aqui ou mostrando algo pessoal a quem quer que seja, mas há uma prestação de contas claras, transparentes, como nós pedimos desde o início. Alguns dias atrás, não é, Wander? Acho que você bem melhor pode dizer, no momento em que disseram que nós éramos desprovidos de inteligência e que membros da AD Caxias do Sul eram citados como números 0,005 de famílias que representavam a Igreja de Caxias do Sul. Nós temos uma imensidão, centenas e centenas e centenas de irmãos que nos procuraram e assinaram o requerimento. Logo este requerimento estará nas mãos de quem realmente precisa estar. E centenas de irmãos nos procuraram e disseram: irmãos, nós estamos com vocês, nós queremos ajudar essa transparência, nós não estamos contra A ou B, nós não estamos contra a administração, nós não estamos contra a presidência, mas nós queremos a transparência da prestação de contas. E é por esses motivos que nós vimos aqui, Wander. Abrindo um parênteses aí para quem está criticando o fato de estar exposto à rede social, lembra que João capítulo 2, verso 15 e 17, Jesus pegou um azorrague, entrou no templo e expulsou os que estavam vendendo ali. Desde bichos até os vendilhões, virou as mesas, derrubou moedas pelo chão, expulsou todos e disse: o zelo da minha casa me consumirá. Se está em rede social é porque hoje é o caminho que nós estamos usando. Antes de você publicar ou criticar porque está na rede social, saiba por que essa petição está em rede social. Não faça críticas se você não sabe. Se você estava preocupado em preservar as almas, você devia ter assinado já essa petição e estar conosco pedindo aos líderes, aos obreiros, uma resposta. Porque a resposta que eles não estão te dando por desrespeito a você, nós vamos te dar. Nós deixamos a igreja com liberdade, juntamente com a sua administração, para que viesse a público e desse a resposta. Não precisava dar a resposta que nós estamos dando. Poderiam dar resposta por escrito, conforme foi pedido na petição, e reunido membros representantes e emitir o parecer. E esses membros representantes, então, emitindo o parecer poderia ser aprovado em Assembleia Geral ou Extraordinária ou Ordinária. Mas não quiseram agir desta maneira. Então, por isso que nós tivemos que ir para as redes sociais. Então, observe, se firme na verdade. E antes de você publicar ou comentar qualquer coisa que você não saiba, depois tiver que pedir perdão pelos seus pecados cometidos, você se intere da verdade. Nós temos aqui algumas coisas para relatar nesse vídeo. Só antes de fazer as devidas perguntas aqui, Evandro, para quem disse que isso aqui era uma palhaçada, não é, Evandro? Para quem disse que era uma palhaçada quem estava organizando, palhaçada é o que está sendo feito com os membros da cidade. Palhaçada que está sendo feito com os membros da AD Caxias do Sul. Nós não somos ignorantes, nós não somos providos de inteligência, nós não somos números, nós somos a noiva de Cristo. E a palhaçada, quem está fazendo é quem não quer prestar conta. Nós estamos aqui como membros da igreja, estamos cuidando do rebanho, Evandro, como membros da igreja. Muitos obreiros nos disseram: não vou assinar por causa de tal motivo, tenho seus motivos para não assinar, mas concordo com o que vocês estão fazendo. Outros resolveram abrir a boca antes da hora. Vídeos que foram postados, Evandro, em redes sociais dizendo que estavam todas as coisas às claras. E agora que a gente começar a mostrar que nem tudo está tão às claras assim, vocês vão fazer um vídeo se retratando com a noiva? Sabe o que me preocupa? Como terça-feira, agora já estamos entrando na bandeira laranja novamente. Terça-feira voltam os cultos com distanciamento, com as regras de segurança por causa do coronavírus. Como você, que fez aquele vídeo dizendo que estava tudo certo, vai comparecer diante da noiva, da igreja que você ministra, e você vai dizer agora, olhando para eles, que realmente você estava enganado. Como você, que bateu na mesa e disse que quem tinha feito aquilo eram os palhaços, como você vai chegar diante da noiva e dizer que você estava errado? Você que lá no grupo de obreiros falou sobre falta de ética, compartilhou vídeo mentiroso, fake news. Como você vai dizer agora diante da igreja? Como você vai se comportar diante da igreja diante das provas que estão aqui em nossas mãos? Nós vamos lá então, André. O que diz aí? O requerimento no item 1.17... Nós não vamos falar todos, nós vamos pegar alguns elencando. Nós fizemos algumas perguntas. 1.17 e 1.18, Evandro, nós fizemos uma pergunta dizendo: a AD Caxias do Sul possui veículos em seu nome? Se sim, quem pode usar os veículos e para quais fins e se há controle de quilometragem e combustível? 1.18. A AD Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em algum momento de vossa gestão,
adquiriu veículo para pastores ou seus dirigentes, incluindo Vossa Senhoria, seja efetuando o pagamento parcial ou total? Se adquiriu, em nome de quem está esse veículo, Evandro? Agora nas redes sociais aí, a gente não mais está lá nas redes sociais para todo mundo ver, foi compartilhado, foi printado. Tem uma caminhonete em nome da Assembleia de Deus de Caxias do Sul com 48 multas. Excesso de velocidade, ultrapassagem na contramão com linha contínua amarela, acima de 20% da velocidade média permitida na pista, multa... segundo o Código de Trânsito 74.550, 74.630, de 20% a 50% acima do limite de velocidade permitido, infração grave, R$ 195. 50.020, olhe bem, não foi identificado o condutor pela pessoa jurídica, ou seja, tem acréscimo na multa, porque jurídico é uma igreja ou é uma empresa, e não identifica quem estava no volante para que as pessoas não recebam a pontuação em sua carteira. E também não pague a multa, porque era o correto. Então paga-se mais. Também conversão à esquerda em local proibido, grave também e etc. Sendo um total de mais ou menos R$18 mil. O que nós podemos fazer com esse valor? É a pergunta que eu te faço. E eu tomei notas aqui, bem rapidinho e objetivo. 7 meses de salário de um dirigente de igreja ganhando R$2.500, que é a média de nossos presbíteros. R$2.500, 7 meses de salário aproximadamente, você tem uma ideia. Dá para comprar um carro usado com R$18 mil, você compra um carro bom e um carro usado. 225 botijões de gás a preço de R$80 o bujão. 257 cestas básicas. Reforma de uma casa, 18 mil você reforma uma casa. Com R$18 mil, você constrói o espaço para um almoço para a capacidade de 200 pessoas. No São Caetano nós construímos com muito menos do que isso. Então você constrói isso ali e coloca ainda uma churrasqueira e ainda atende toda a membresia para aproximadamente 200 pessoas. Fora o que você ainda consegue fazer com R$18 mil. Você acha justo? Você acha correto? Então, fica aí aguardando para nós continuar nesse nosso bate-papo. R$18 mil de multa. Sabe aquela festinha infantil que você deixou de fazer para as crianças porque a igreja disse que não tinha dinheiro, você desembolsou R$90? Sabe o professor da Escola Bíblica Dominical que diz que desembolsou R$90? Sabe por que falta dinheiro? Porque está sendo pago multa e desviado para outras funções. Sabe por que você não consegue ir para um retiro jovem e adolescente? Porque você não tem 200, 300, 400 reais? Sabe por que, casal, você não consegue ir para um retiro porque tem que pagar R$1.200 para um retiro de casais? Porque está sendo gasto esse dinheiro com contas que não precisariam ser gastas. Multas de trânsito, infração, tá certo? Quem é que paga as multas de você? E essa caminhonete está rodando em Caxias do Sul, está aqui na nossa igreja, né? E infelizmente... a igreja hoje está pagando esse tipo de coisa. Palhaçada? Você vai ver as palhaçadas. Bate na mesa de novo e diz que isso aqui é coisa de palhaço. Mas vem pra frente e diz da onde saiu esses R$18 mil que quem foram pagou? Pagos de multa. E por que essa caminhonete que está no nome da igreja não está em função da obra de Deus? Por favor. Item 1.21. Vossa Senhoria obteve acréscimo patrimonial após ter tomado posse frente a D Caxias do Sul? Se sim, poderia informar em que consiste o acréscimo? Essas perguntas, Evandro, foram feitas ao presidente da igreja em Caxias do Sul, tá? 1.22. Vossa Senhoria adquiriu algum imóvel do condomínio Village nas proximidades do Shopping Guatemi em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, após ter tomado posse frente à Assembleia de Deus em Caxias do Sul? Na verdade, é um condomínio próximo ao Mercado Village, ali na região próximo ao Shopping Guatemi, e o Evandro vai responder isso. Residencial Saint-Antoine. Tá aqui, 7 de outubro de 2019. Eu não vou dar o valor do condomínio, tá? Não vou dar o valor do que foi adquirido e não vou dizer o que foi adquirido. Só para você saber que aqui está a resposta da pergunta 1.21, 1.22. Pergunta 1.24 e eu vou elencar, Evandro, junto com a 3.2, 3.2.5, a 3.2.6, também o item 3.2.6.1, a 3.2.7, a 3.2.8 e a 3.2.8.1. Vou ler todas rapidinho. 1.24. Vossa Senhoria ou vossa esposa são sócios em conjunto ou individualmente de alguma pessoa jurídica? Se sim, quais pessoas jurídicas e qual o capital social dos empreendimentos e a origem dos mesmos? 3.2. Especificamente, o senhor
ou um pastor, entre aspas, aqui, que é conhecido por todos como seu braço direito e que esteve ao seu lado nesta cidade por aproximadamente 2 anos, aliás, ao que tudo indica, permanece, pois sua presença foi notada no último culto de domingo, dia 31/5/2020, sentado no púlpito. Asseveramos novamente os esclarecimentos da matriz, que os questionamentos são adstritos apenas ao fato de que o mesmo frequenta e frequentava assiduamente os púlpitos da igreja. E é nessa condição que as indagações são realizadas. Pergunta-se, tá? Pergunta-se. Elencado também a pergunta do 124, a pergunta 3.1. Isso, tu me ajuda aí, Evandro. 3.2.2. Isso, 3.2.5 então. 3.2.1. O senhor, ou esse pastor, tá? Ou pastor, entre aspas, foi ungido pastor por vossa senhoria? Se sim, onde, em que data e como se deu o ato? A certificado ou credencial que comprova essa condição, o mesmo seria pastor em Caxias do Sul ou convencional? Esse pastor, que infelizmente constam notícias na internet sobre supostas percussões judiciais em virtude de atos frente a negócios, teve algum imóvel locado pela D Caxias do Sul, que essa aqui nós vamos responder ali na frente. Tá? Qual é a próxima, Evandro? 3.2.5? 3.2.3, 3.2.4. 3.2.4. Ainda... Mas deixa eu responder, porque você já entra sobre o procurador da igreja. Mas olha só, foi perguntado ali se o nosso presidente tinha algum parente ligado a essa pessoa, esse suposto pastor ou consagrado pastor, porque a gente quer essa resposta. Que tipo de pastoreio ele pratica? Porque ele está sendo investigado. Estadão, blog do Fausto Macedo, é público. Vai no Google, procura lá. Promotor denuncia lavagem milionária de pirâmides de perfumes. O organograma que monta essa investigação, que forma a rede, ele teve uma negociação de aproximadamente um rendimento de 90 milhões de reais. 90 milhões de reais em alguns anos, não é muito tempo não, alguns até aqui é meses, mas junta tudo que tem aqui e esta pessoa, esse suposto pastor, entre aspas, ele está figurado entre as pessoas que tinham, então, essa pirâmide financeira que é crime federal. E lá nas empresas dele, Diamonds Company, consta o nome de uma pessoa que está em nosso meio como sócia dele. Foi perguntado isso ao pastor. Escuta, existe algum sócio ligado ao senhor e ligado a esta pessoa? Está ali a pergunta, está sendo respondida aqui. Também uma empresa CD Up Sapiranga FL Cosméticos consta também como alguém ligado ao presidente, como sendo sócia desta pessoa. Haja vista que até a Rede Record, dia 14/6, colocou na emissora... Domingo passado, 14/6 colocou na emissora para todo o Brasil sobre pirâmide financeira, inclusive crime que aconteceu em Sapiranga. Crime. Então vejam bem, o que está sendo perguntado? Não está sendo feita acusação, não estamos fazendo juízo. Foi feita uma pergunta, exigimos uma resposta. A pessoa está sendo investigada por crime de pirâmide financeira. A pessoa está participando dos nossos cultos como pastor. E sentando em cima do altar, como a gente tem fotos que foram adquiridas há poucos dias atrás, como dia 31/5. E a pergunta é, o porquê que essa pessoa está sendo tão protegida na AD Caxias do Sul, com tantos processos que envolvem Polícia Federal, Ministério Público Federal e a sociedade, Evandro. Ela elenca e está ligada à AD Caxias do Sul, ligada à pessoa que administra essa igreja em Caxias do Sul, a esposa do administrador. Então essa é a pergunta que a gente faz e a resposta nós temos. Infelizmente, existe uma sociedade em que semana passada foi jogada em rede nacional acerca dessas pirâmides que estão sendo feitas. E a igreja de Caxias do Sul, a nível de estado, não somente em Caxias do Sul, mas a nível de estado, tem encontrado essas pessoas e essas pessoas têm disseminado essas pirâmides dentro da igreja e isso não tem sido tomado providência. A pergunta que nós perguntamos foi, existe sociedade com determinada pessoa dentro da AD Caxias do Sul? O quanto essa pessoa representa? O quanto essa pessoa é importante para a Assembleia de Deus em Caxias do Sul, ela está ocupando o púlpito da igreja, sendo que ela está sendo investigada por crime de pirâmide financeira. Você sabe o que é uma pirâmide financeira? Procure lá. Não deixe de assistir a reportagem, deve estar já no YouTube aí, você procura ali na TV Record, do último domingo, dia 14/6, uma reportagem bastante ampla, envolve o Rio Grande do Sul,
nesse tipo de crime. Então procura lá, porque essa resposta não estamos dando, mas nós estamos dando, respeitando você, que assinou a petição e que é membro dessa igreja. E lembrando, Evandro, que é muito notório aos irmãos da AD Caxias do Sul, quando um irmão ele acaba tendo um desvio, né, disciplinar, ele é lidado, essa situação é lidado com um braço forte. Então eu volto a perguntar aqui, por que as coisas estão tomando esse rumo e a igreja está sendo usada para esse cunho, nesse viés? Por que a igreja muitas vezes no Rio Grande do Sul foi usada com esse viés? Nós fizemos a pergunta, temos aqui a resposta, tá? Infelizmente isso corre em redes sociais, não foi nós que criamos isso, nós não estamos aqui criando informações para você que está vendo esse vídeo, nós estamos aqui trazendo aquilo que já está em redes sociais, aquilo que por órgãos do governo está sendo exposto, com números processuais, com números de processos correndo, e aí aquele que continua dizendo que isso é palhaçada, estamos desprovidos de inteligência, eu te peço e te convido a participar e a buscar saber a verdade. Não vamos ocultar a verdade de você. A verdade está aqui hoje. Alguns consagrados, eles foram... o rapaz me contou, vou encerrar isso aqui porque tá dando náusea já. Mas eu quero encerrar essa parte dizendo... Alguém para ser consagrado, entre tantos, ele me contou que ele já tinha pago por 2 vezes uma dívida lá com uma empresa de telefonia. E não tirava o nome dele, então, para que ele pudesse ser consagrado a cooperador, ele teve que pegar a ficha corrida, teve que passar no fórum, ele teve que pagar aquela conta de novo pela 3ª vez. Ele me disse, eu te mostro as contas pagas aqui. Ele passou o dia inteiro, reuniu um monte de papel, levou lá na igreja, para que ele pudesse ser consagrado. E outros pegaram o dinheiro, resolveram suas demandas aí que estavam com problema por questão ética, que deve ser, evidentemente, para não ter dívida nenhuma, e também foi exigido outras coisas que a pessoa já sabe, a questão do envelope, né? Alguns já sabem sobre essa questão. Me como com uma pessoa que está sendo investigada por crime de pirâmide financeira, ela pode estar usando os nossos púlpitos sem chamar de pastor? Vamos dar sequência, André. 2.3. Quais empresas participaram do processo licitatório apresentando suas propostas para a construção e a reforma do templo? Em qual ata se encontra registrada a reunião que deliberou acerca da escolha da construtora e qual foi o critério de escolha, Evandro? Bom, essa semana alguém me mandou para mim um orçamento que ele deu para fazer um trabalho ali na reforma da igreja matriz. Aquele templo não foi construído, foi feita uma reforma. E nós pedimos ali o projeto arquitetônico, nós pedimos o projeto civil, foi perguntado se esse templo já tem o habite-se, entendeu? O templo tem o habite-se, como que é para que um cadeirante chegue até esse templo? Qual é a questão da mobilidade para que esse cadeirante tenha acesso até o templo? Isso está tudo dentro da legislação, está tudo dentro dos conformes? Bom, deixamos essas perguntas ainda para que sejam respondidas, porque você merece uma resposta. Inclusão social não é brincadeira. Bom, essa pessoa disse para mim, eu dei um orçamento de mão de obra, materiais, nota fiscal e dei um desconto, porque era para a igreja. E ninguém me disse nada. Por que o meu valor foi, já que o valor dele não foi um valor exorbitante, porque afinal de contas ele tinha dado um desconto, ele quer saber, junto com a igreja, qual foi o critério usado para que outros pudessem ser trabalhados lá dentro. Ele quer saber, e a igreja também, quais são os critérios para que alguém possa construir ou possa fazer qualquer tipo de trabalho para a Assembleia de Deus de Caxias do Sul. A próxima. Item 3.1. A AD Caxias do Sul, no curso de sua gestão, locou imóvel ou imóveis, incluindo a Vossa Senhoria, para mais algum membro, parente, amigo, fiadora, amigo, obreiro, cooperador, funcionário e etc. na condição de locatária ou fiadora? Se sim, favor declinar os nomes dos beneficiados, o valor dos aluguéis e se houve inadimplência e qual a assembleia da respectiva ata que autorizou haja visto o disposto no artigo 57 do Estatuto da AD Caxias do Sul. Eu vou elencar essa pergunta, Evandro, também a 3.2, 3.3 e 3.4. A 3.2, o senhor, ou o pastor, entre aspas, do qual infelizmente falamos até agora há pouco, ligado a pirâmides financeiras, que infelizmente constam notícias na internet, né? Acerca disso tudo. Ministério Público de São Paulo, hein? Supostas percussões judiciais em virtude de atos frente a negócios. Teve algum imóvel locado pela AD Caxias do Sul ou por algum cooperador na condição de fiador? Vou fazer outra pergunta. O senhor procurador da igreja, um deles, porque a igreja tem 2 procuradores. Já vamos falar sobre isso também. Por que 2 procuradores? Na condição de procurador da AD Caxias do Sul, figurou como fiador de alguma locação ou foi instado por alguma imobiliária?
sobre aluguéis não pagos ou atrasados acerca da suposta alocação constante no item 3.2.2. E ainda pergunto, ainda de Caxias do Sul no período de 24 de junho de 2017 até a presente data, figurou como fiador ou avalista para qualquer pessoa ou instituição? Eu tenho certeza, Evandro, que diante dessa pergunta que nós fizemos, você que está vendo esse vídeo vai ter que pegar um copo d'água, como a gente tem aqui, vai ter que sentar e você vai ter que ouvir. Vai te causar náuseas o que você vai ouvir agora. O artigo 57 do nosso estatuto diz: o estatuto veda a igreja de fiança ou aval. 1/7 de 2017 até 30/6 de 2020 foi alugado um período de 36 meses ou 3 anos no valor de R$ 3.700 de aluguel. É uma resposta que a gente... Não vou dar aqui nomes de ninguém, né? Junto com essa locação que a igreja fez, nós queremos saber quem é que paga esse aluguel, quem é que pagou esse aluguel e quem é que pagou os consertos que foram feitos lá nessa cobertura, lá neste apartamento. Inclusive, um dos consertos é o seguinte, ó, fazer uma revisão no motor da banheira de hidromassagem. Ao chegar no imóvel para fazer a vistoria da desocupação, foi visto que o motor estava em funcionamento sem ter água dentro da banheira, ou seja, não sou eu quem pago, eu posso deixar o motor funcionando ali sem água mesmo e não tem problema nenhum. E na primeira revisão, dia 28/3/2019, fazer uma revisão do motor da banheira de hidromassagem. Foi visto isso, foi pedido para que fosse feita a revisão. Na segunda revisão, disseram, o proprietário esteve no imóvel e disse que deixará por conta do novo locatário arrumar a máquina de lavar roupas e banheira por sua conta se quiser, se não ficar assim. Ou seja, não se explica aqui se foi feito ou não foi feito o conserto, mas subentende-se que não foi feito esse conserto. Mas teve vários outros problemas, inclusive desentupir as 2 pias da cozinha e etc e tal. Evandro, lembrando que esse apartamento é de uma pessoa. E a nossa surpresa até não foi essa. Né? Até a nossa surpresa não foi essa. Porque se fosse somente para o pastor presidente da AD Caxias do Sul, entenderíamos, porque todo pastor tem o direito de ter o seu imóvel para morar, né? A sua casa pastoral, eu entendo. Mas, para nossa surpresa, existem 2 apartamentos que foram locados pela Assembleia de Deus em Caxias do Sul. A Assembleia de Deus era locadora. 3/7 de 2017 a 2/7 de 2020, uns dias de diferença ali no valor de R$ 2.200. Quem pagou o aluguel? Volto a perguntar. Quem pagou os consertos? Remover marcas e manchas das portas laqueadas internas do apartamento. Consertar de modo satisfatório, trocar laminados que estão com riscos fortes no quarto menor, observando cor e modelo existente. Quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é para fazer um risco forte, inclusive para fazer a troca. Trocar 2 filetes do piso danificado no quarto menor, remover adesivos fixados no espelho do banheiro social, recolocar sifão na pia ao lado da churrasqueira, recolocar armário que está na sacada na área de serviço, consertar a fechadura da porta da área de serviço que dá acesso à sacada, remover de modo satisfatório manchas brancas em cima da bancada da cozinha e por aí avante. Parte elétrica do fogão que não funcionou, assento sanitário que sumiu, chuveiro que sumiu, banqueta de metal com assento acrílico que sabe-se lá onde foi parar, tinha 3 na vistoria, tinha 3, mas na vistoria tinha 4, recolocaram o chuveiro do banheiro social conforme a vistoria de entrada, faltou chave de acesso ao edifício, luminária do box e tantas coisas mais, sem falar vazamento de água que danificou a cozinha. Quem fez o conserto? Ponto. Quem foi que pagou este conserto? Segundo ponto, além de que, quem estava pagando o aluguel? Por que a Igreja Assembleia de Deus foi quem locou este apartamento no valor de R$ 2.200? Lembrando que nós temos o nome aqui no contrato, em nome de quem está alocado esse apartamento. Estamos preservando. Tá? A Assembleia de Deus é a locadora. Mas a pessoa que morava no apartamento não é nenhum líder de congregação. Não é nenhum dirigente de congregação, não é nenhum distrital, Evandro. Não é nenhum pastor que mora muitas vezes em porões úmidos da igreja. Aliás, perguntando, quando vier à tona o nome desta pessoa, o que ela tem para oferecer para a igreja? Ela canta, toca, prega, ensina? Ela evangeliza, ela visita enfermos, ela unge os enfermos, ela tem dons espirituais, tem ministério? O que ela oferece para a igreja, para ela receber isso em nome da igreja? O que ela oferece? Porque às vezes você oferece algo para a igreja. Se as cordas do seu violão arrebentarem, ninguém te dá nada. Se você não tiver a condição... Eu até esqueci de falar daquele 18 mil lá. Teve uma professora de escola bíblica dominical que tirou R$ 1.500 do seu bolso, foi até Rio de Janeiro para aperfeiçoar o seu ensino.
Quantas vezes essa pessoa teria ido, quantos professores poderiam ter ido até o Rio de Janeiro aperfeiçoar o ensino, para trazer ensino para o seu filho, para proteger a igreja de falsos ensinos, para ensinar cada vez melhor. Mas está ali, R$ 2.200 pago todos os meses. Quem pagou? Nós queremos saber. A igreja precisa, a igreja merece saber. Uma pessoa nos procurou e disse, olha, quem fez os concertos lá dentro fui eu. Eu fiz os concertos das laqueaduras dos imóveis na parede que foram arrebentados com a água que estufou da parede, porque na parede foi colocado saquinhos plásticos para tentar vedar. O que qualquer encanador sabe que precisa ter ali Qualquer homem, chefe de família, sabe que um tampão de 3/4 custa R$1. Você compra mais uma fita velha da rosca por R$1,50, você coloca e você protege que aconteça um alagamento dentro de um apartamento que não é seu, que é pago com o dinheiro da igreja. Se não for, prova que não foi. É pago com dízimo e oferta de irmãos. Exatamente. Com dízimos e ofertas de irmãos. E os irmãos podem dizer, podem até pensar que isso é algo pessoal. Irmãos, não é. Não é, a gente está aqui preservando o patrimônio da Assembleia de Deus em Caxias do Sul. O patrimônio que nós, como dizimistas e ofertantes, ajudamos a construir nessa cidade. Seja com uma moeda de 5 centavos, Evandro, seja com dízimos altos dos irmãos. Não é justo que essa forma com que muitos estão sendo protegidos, o que me chama a atenção é aqueles que são protegidos, é os que estão próximos, né? A realmente quem lhes interessa. Então está na hora de uma justiça às claras aqui em Caxias do Sul. Chega dessa patifaria. Palhaçada é esse tipo de coisa. Palhaçada é esse tipo de coisa. Gente desprovida de inteligência ou espertos demais são aqueles que usam o dinheiro da igreja, usam ofertas, usam dízimos para esse tipo de coisa. Item número 4.4. Como se deu a venda do terreno localizado no bairro São Leopoldo, no bairro Kaiser, ali naquela região do Kaiser e São Leopoldo. Ali diz que era 2.137 metros quadrados, numa matrícula de 10.171. Existem muitas informações truncadas nisso, Evandro. Atas que acabaram acontecendo e que realmente não foi exatamente a negociação feita no local. Até quando nós vamos aguardar por esse esclarecimento? Até quando a igreja ficar esperando quanto foi o valor que entrou na venda desse terreno? Por quê? Porque tem uma ata de número 834 que não elucida os fatos. Inclusive nessa ata tem um valor, e pasme você, que acha que nós somos desprovidos de inteligência. Pasme você, é quase a metade do valor que consta nesta ata foi usado para comprar a casa da pessoa que morava lá em cima. Você acha que não tem coisa errada diante disso? Você pegar a metade do valor pago. Então você comprou o terreno para quê? Só para tirar a pessoa que estava lá em cima? Então você paga 400 mil por um terreno e tira 200 para comprar uma casa para tirar a pessoa que está em cima? E a igreja, ela embolsa só 200 mil? Afinal de contas, quanto foi pago por esse terreno? Porque até onde nós já sabemos, esse terreno foi comprado pelo atual contador da igreja. Ele mesmo já disse isso e tem áudios que comprovam isso. Então ele mesmo comprou esse terreno e ele tem um valor a mais que foi pago por esse terreno. Aonde está o dinheiro? Porque aqui nesta ata está falando um valor, 425 mil. Aqui nesta ata não contempla, nesta ata, a veracidade acerca da compra desse terreno. E outra coisa, na prestação de contas tem que aparecer aonde foi investido esse terreno. Qual o valor real da venda, qual foi o motivo da venda, quais as condições da venda e onde o valor foi investido. Daqui mais um pouquinho, Evandro, para quem já tomou o seu copo de água, daqui mais um pouquinho vão ter que trazer uma jarra para a mesa. Porque vem mais coisa por aí. Vamos ver qual é a próxima, hein, Evandro? Vamos seguir para 4.5. A AD Caxias do Sul, ou Vossa Senhoria na condição de pastor-presidente da AD Caxias do Sul, realizou empréstimo junto à cooperativa Sicredi ou à instituição financeira no valor aproximado de R$400 mil. Se sim, com qual finalidade do suposto empréstimo ainda algum tempo da AD Caxias do Sul foi dado em garantia? 4.5.1. Existe alguma hipoteca gravame de algum dos templos da AD Caxias do Sul? Se sim, atentos ao disposto do artigo 47, 48 e 57 da terceira alteração estatutária da Assembleia de Deus em Caxias do Sul. Como se deu a autorização e qual a finalidade do ato? Não vou citar aqui os artigos, Evandro, para a gente não se alugar muito. A 4.5.2. Especificamente, o templo da AD Caxias do Sul no Riolon foi ou está hipotecado com gravame? Se sim, qual a finalidade e quem autorizou? 4 de 1 de 2018 foi feito um empréstimo de R$95 mil junto à empresa Sicredi,
para ser pago em 34 vezes de 3.212,42 para compra de um veículo. É o que diz aqui, com juros de R$20.647,12. R$95.000 foi pego para fazer a compra de um veículo, em nome da Assembleia de Deus de Caxias do Sul. Qual é a ata que autoriza esse empréstimo? De R$95 mil em 2018. Já estávamos em crise, tá? Lembre disso. Já estávamos em crise. 18/2 de 2019. Mais um empréstimo de R$125 mil com a finalidade de energia solar. Deve ser as placas, né? De energia solar. Mas a pergunta é, aonde estão as placas de energia? Aonde foram instaladas as placas de energia, já que foi feito 18/2 de 2019? Aonde estão as placas de energia? Não foi destinado para as placas? Ok. Por que na prestação de contas isso não aparece? Ou por que não querem declarar isso? Por que não querem declinar? Aonde foi investido R$125 mil? Ponto. Segunda coisa. Quando essas placas são instaladas, é para que tenha uma economia de energia. A economia de energia, ela gera algumas rendas para a empresa que tem, porque sobra energia. Você sabia que na Assembleia de Deus do São Caetano tem cultos que são feitos com 1/3 da energia? É desligado o restante para poupar energia? Você sabia disso? Você sabia que às vezes a metade da igreja fica com luz acesa para poupar energia? Mas onde é que foi investido R$125 mil? O Estatuto, o artigo 25, parágrafo 2 e 3 vai dizer que nós devemos, em reunião, aprovar, desaprovar, mediante uma reunião extraordinária, mediante uma assembleia convocada com antecedência e com pauta já específico. Por que esta assembleia está sendo, ou essa reunião extraordinária está sendo feita, ou mesmo a ordinária, com os prazos devidos lá no Estatuto está dizendo, artigo 25 do Estatuto, para que essas coisas sejam aprovadas. Você que ouve, você que é dizimista, que é ofertante, que está pagando esses empréstimos aqui, com seu voto, com as suas ofertas, você assinou alguma ata que autorizou esse empréstimo de R$125 mil? E mais do que isso, Evandro, se esse empréstimo de R$125 mil, né? Se esse empréstimo de R$125 mil, como aconteceu realmente, como está ali, né, verídico, essa informação a gente não achou, não catou em qualquer lugar, tá? E que tem mais uns aí que daqui a pouco tu vai ler, né? Qual foi a forma que foi escolhido essa empresa de placas solares? Porque nós sabemos que dentro da Assembleia de Deus existem muitos irmãos que trabalham com isso. Muitos irmãos. Que forma foi feito essa escolha? Por orçamento, por parentesco, por amizade, por parceria? Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo dízimo do sujeito? Falando sobre isso. Que forma foi escolhido? Se é que existem as placas. Porque isso tem que vir à tona. A estrutura metálica que foi usado para fazer a galeria da reforma da matriz, vieram da onde? Vieram de Palmeira das Missões? Caxias do Sul, Polo Metal Mecânico, pede somente para São Paulo. Não tem ninguém que consiga fazer uma estrutura para apoiar a galeria na reforma da matriz, que teve que vir de fora da cidade? Ué, não tem nenhum serralheiro aí me ouvindo agora? Não tem nenhuma empresa que trabalha com estrutura metálica para fazer isso aí? Ou era algo muito difícil para ser feito e tem só incapacitado em Caxias do Sul que não consegue? Vamos dar sequência aqui. 5.3? Tu vai dar sequência. Isso tem mais, um empréstimo de R$400 mil, 30/5 de 2018, investimento empresarial. Nesse empréstimo de R$400 mil ficou a alienação do templo nas Castanheiras, mais conhecido como Reolon. R$400 mil foi pego do empréstimo. Nós queremos saber onde foi investido esse dinheiro, mediante nota. A igreja quer saber, porque a igreja assinou, são centenas de irmãos assinando e pedindo para saber. O artigo 25 diz que a Assembleia Geral Extraordinária, essa Assembleia Geral Extraordinária, que nós não fomos convocados, a igreja não foi convocada, deveria e deve, para fazer esse tipo de coisa, chamar a igreja para fazer esse tipo de assinatura para dar ok ou não. E uma aprovação não pode ser feita na hora. A pessoa não pode chegar e dizer, hoje eu vou fazer uma prestação de contas. E nem dentro de gabinete, Evandro. E nem dentro de gabinete. Entre 2 ou 3 pessoas. É uma convocação que é feita com 15 dias antes, a ordinária e a extraordinária com 8 dias antes, para que haja uma prestação de contas. Você presta a conta e a igreja ela aprova sim ou não, ou mesmo pedindo autorização da igreja para fazer esse tipo de tramitação. Por quê?
Porque esta igreja do Riolão, ela está alienada. Pasmem, 400 mil reais em troca de uma igreja que vale, segundo a avaliação do contrato, 2 milhões e 500 mil. 2 milhões e 500 mil, vale a igreja do Riolão, avaliado. 2 milhões e 500 mil em troca de um empréstimo de 400 mil. Lembrando o seguinte, Evandro, que foram 72 parcelas, que vai se vencer em 2024, esse empréstimo. Aí eu faço a pergunta para você, membro da igreja, para você, dirigente, para você que não perdeu tempo em ir para as redes sociais, muitos nos atacar, muitos dizendo que nós éramos desviados, que nós deveríamos ser disciplinados, excluídos, rebeldes, hereges. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: uma igreja foi alienada por causa de empréstimos que não teve o aval da igreja quando foi pedido. Talvez apareça agora, Evandro, alguma ata retroativa desses empréstimos. Talvez apareça. Na época, não teve ata nenhuma, não teve convocação de ninguém para fazer esse tipo de empréstimo. Aí eu pergunto aos senhores, o patrimônio da DE Caxias do Sul, ela vai se terminar diante desse tipo de atitude que está sendo realizada pela diretoria da igreja? Ou pela presidência da igreja? Será que, diante de tantas provas que nós estamos trazendo, estamos mostrando, será que não é o suficiente para você entender que isso não é nominal a ninguém? Que isso não nós estamos perseguindo fulano, queremos destruir Beltrano, Será que você não percebeu que realmente o que nós estamos fazendo é o que muitos pastores dessa igreja deviam fazer, Evandro? Que é preservar o patrimônio da igreja, que é preservar os membros da igreja. O que o estatuto manda. Procura o estatuto, você vai ver lá que está dizendo que o membro deve zelar pelo patrimônio da igreja. Exatamente. O membro deve zelar pelo patrimônio da igreja. 39 reuniões tiveram nesse período de 3 anos, 17 AGOs, 2 leituras de pareceres neste período, e a diretoria sabe disso. 2 leituras de pareceres em 3 anos, e o estatuto diz que uma prestação de contas, no mínimo, uma vez por ano, até agora não foi dado nenhuma em 3 anos. Por que nós estamos defendendo a igreja, defendendo o patrimônio da igreja? Porque existe uma igreja que está chegando, de crianças, adolescentes e jovens, e essas pessoas que estão chegando, eles precisam pegar uma igreja saudável, e não uma igreja alienada. Sem dívidas, Evandro. Sem dívidas, e não uma igreja alienada, que daqui a pouco você chega no templo e tem um cadeado na porta. E onde estão as pessoas que alienaram o nosso patrimônio, que nós construímos essa cidade de Caxias do Sul? Em 3 anos, Evandro. Em 3 anos, Evandro. Aconteceu coisas nunca vistas nessa cidade em 3 anos. A prestação de contas nunca foi trazida às claras. Em 3 anos, o patrimônio da igreja está sendo dilapidado. E não é possível que você ainda tenha a coragem de dizer que tudo está certo, que tudo está às claras. No Santa Fé, o pastor pasmou esse mês agora, pelo valor que entrou. Parabéns a você do Santa Fé. Você é um contribuinte fiel, você aprendeu. Não é essa gestão que te ensinou. Você aprendeu a ser fiel. Os seus dízimos e as suas ofertas assustaram o pastor do Santa Fé. Assustaram ele, porque ele viu em meio à pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, você contribuiu. É um dos valores mais altos de Caxias do Sul. Parabéns para você, mas saiba de uma coisa, você precisa saber aonde está indo o seu dinheiro, que tipo de investimento está sendo feito. Você precisa saber, nós precisamos saber. Esperamos, Evandro, que depois desse vídeo, esperamos que um dia após esse vídeo, Evandro, não apareça uma ata retroativa, não apareça mais reuniões pedidas em cima da hora, como eles têm sido feito há muito tempo, que todas as reuniões administrativas eram com data marcada, era com horário, nós tínhamos prazer em ir, a gente se organizava em rever todos os irmãos da igreja, nós nos organizávamos, porque sabíamos que as reuniões de obreiros, Evandro, da época, o esposo chegava em casa e não contava nada para a esposa, o esposo chegava em casa e não contava nada para os filhos. Era uma reunião entre os obreiros, era a reunião da diretoria, era a reunião séria. Nós sabíamos que algo sério estava... E logo em seguida, Evandro, eu sei que tu lembra disso, era dito para a igreja: irmãos, vamos construir a Assembleia de Deus em tal lugar. Irmãos, temos dinheiro reservado para construir outra congregação. Aproximadamente 11 templos foram construídos numa sequência, sem problemas nenhum financeiro, em 3 anos, Evandro. Nós temos 86, 87, chegamos a 88 anos agora da Assembleia de Deus em Caxias do Sul. Nunca tivemos escândalos a esse nível. Em 3 anos, não foi prestado contas. A igreja já está com dívidas. Quantos empréstimos? 4 empréstimos, Evandro? 3 empréstimos. 400, 125 mais 95. Sem aprovação.
Aí eu te faço a pergunta, para onde foi esse dinheiro? Queremos saber. Aonde está? Aonde foi investido? Nós queremos saber. Nós queremos saber, porque é fácil de saber. Item 5.3. A fim de melhor esclarecer a todos qual o nome da empresa que presta serviço de limpeza de Caxias do Sul, como se deu sua escolha, qual o valor pago mensalmente à empresa, quem são seus sócios? O senhor, que é um dos irmãos contadores hoje da igreja, ou é o irmão contador da igreja, é sócio da empresa de limpeza na vigência do contrato da mesma com a de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul? Esse item, a gente vai responder aqui também, porque só lá no grupo da Matriz, eu não sei o porquê, lá no grupo da Matriz rolou um áudio, 2 áudios inclusive, falando acerca disso, que essa pessoa nunca foi sócia e tal, não sei o quê. Está aqui, o contrato social que prova que este contador foi sócio desta empresa. Este contador foi sócio desta empresa. Então, se passou isso lá, para desqualificar a nossa petição, volte, mande um áudio novamente e peça desculpa. Diga que você se enganou, que você se esqueceu, invente o que você quiser inventar. Mas está aqui o contrato social mostrando que ele foi sócio dessa empresa. Ponto. Segundo ponto, o contador ele acumula a função de contador, que é funcionário da igreja, ele acumula a função de procurador, inclusive em conversa com o nosso pastor presidente, ele disse que tiraria este procurador, não deixaria mais com que ele fosse o procurador, que é o mesmo dono do terreno ali na São Leopoldo, e também ele é o pagador de contas, tesoureiro entre aspas, sendo que o estatuto diz que quem deve pagar contas, quem deve lidar com o dinheiro, guardar o dinheiro da igreja é exclusivamente o tesoureiro. E nós perguntamos, o tesoureiro, ele faz o que afinal de contas? Ele só assina pareceres? O que ele faz afinal de contas, esse tesoureiro, já que o estatuto diz que é ele que deve ter a responsabilidade de fazer os pagamentos? Última pergunta, por que os balancetes demoram meses para ficar pronto? Alguém chegou até o contador e pediu o balancete de um mês passado, ele não tinha, do mês anterior ele não tinha, do outro mês ele não tinha. 3 meses ele não tinha o balancete. Você é um contador? Quantos dias você leva para fazer um balancete de uma empresa? Você leva 3 meses para fazer o balancete de uma empresa? Esse trabalho de contabilidade da igreja, não acredito que seja um trabalho voluntário, Evandro. A igreja está pagando por esse tipo de serviço. A igreja está pagando por esse tipo de serviço. 5.4, 5.5, nós precisamos de um esclarecimento, viu? Isso é importante. Gostaria apenas de fazer uma ressalva aqui, Evandro, na 5.3.1. E a pergunta é se este mesmo procurador, ele representa a instituição endossando cheques. Evandro, nós sempre tivemos um procurador na igreja. Dos 3 últimos anos para cá, este procurador que nunca teve problemas na Assembleia de Deus, uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa séria, que ajudou a construir inúmeros templos dessa cidade, de repente começou a ver coisas que não eram do normal, da conformidade, porque a pessoa, quando é procurador legal de uma instituição, ela sabe os atributos que acabam lhe acarretando como um procurador legal. E ele começou a ver esse tipo de coisa e daqui a um pouco não assina mais, porque começa a ver algumas coisas que não estão em conformidade, nem com o estatuto, nem com atas, e nem com reuniões de diretoria. E diante disso, então, se coloca um novo procurador, se institui um novo procurador, decidir, quero colocar um novo procurador, porque esse sim vai dar o aval daquilo que eu preciso? Como funciona essa escolha, afinal de contas? A igreja precisa saber. Como funciona isso? A pessoa de funcionário, ele passa a ser o pagador de contas, ele passa a ser o procurador, ele é sócio da empresa e nega que é sócio da empresa. A outra sócia, a ele foi sócio, né? Ele foi de 2003 a 2008. A proprietária da empresa hoje diz, num áudio que ela colocou no grupo, desmentindo o que está, a pergunta, ela respondeu dizendo que ele nunca foi sócio dela, e agora a gente tem aqui a prova. Lembrando que essa prova, Evandro, é da própria Receita. A prova é da Receita Federal. É da Receita. Qualquer o CNPJ da empresa está aqui, é da Receita. Se esqueceram que foram sócios? Ou tem algum problema que isso não pode vir à tona? Qual é o problema que isso não pode vir à tona? Na hora de passar fake news pra frente, ninguém se preocupa. Estão preocupados que o nome de vocês está saindo? Não está saindo. Todo mundo sabe que vocês têm conduta libada. E se tem conduta libada, prova que tem conduta libada. Porque qualquer um pode pecar, qualquer um pode errar. Mas conserta o erro e vida que segue. Mas por que estão dizendo que não tem esse tipo de coisa se tem? Se nós estamos mostrando que tem. Item 5.4 e eu vou elencar com mais os próximos aqui, Evandro.
A de Caxias do Sul possui conta bancária para receber quaisquer valores? Vossa Senhoria, pastor presidente, autorizou algum membro da de Caxias do Sul a receber qualquer valor destinado à instituição religiosa em suas contas pessoais? Vossa Senhoria, pastor presidente, tem conhecimento de alguma filial ou distrito da de Caxias do Sul que realiza depósitos dos dízimos, ofertas ou de outra rúbrica diretamente na conta bancária de algum obreiro da sede? Vossa Senhoria, pastor presidente, tem conhecimento de que o tesoureiro da de Salgado Filho, em Caxias do Sul, realizou supostamente a pedido do próprio contador depósitos de dízimos e ofertas em sua conta bancária, perfazendo um total de R$3.000? Evandro, me permita responder. Me permita responder. Estou guardando aqui a comprovante do depósito. Se Vossa Senhoria tomou conhecimento dos alúdidos depósitos, quais providências foram adotadas? O caso foi analisado juntamente com o Conselho Fiscal da de Caxias do Sul? É de praxe o fornecimento de contas pessoais para recebimento de quaisquer valores destinados à de Caxias do Sul? Veja bem, a pergunta que foi feita foi em relação a depósitos feitos em contas particulares do contador. Um depósito que foi realizado pela tesouraria da Assembleia de Deus do Salgado Filho, aonde, em um áudio também, colocado num grupo de irmãos, de obreiros, foi falado que era como se eles estavam atacando a conduta ilibada desse contador. Irmãos, nós fizemos uma pergunta. Diante dessa pergunta, nós já havíamos colocado a resposta. Não precisaríamos, poderíamos ter trazido hoje, mas já colocamos a resposta para que ele pudesse já se mostrar o que havia. O que eu esperava de verdade era que dissesse, irmãos, realmente houve um erro da minha parte, eu errei, eu faltei e eu quero consertar isso. Mas a gente viu simplesmente alguém se acuando e dizendo, não, eu estou na defensiva, estão me acusando, eu sempre fui uma pessoa que me doei ao reino. Veja bem, a gente está falando de um profissional de mais de 20 anos de área, na área da contadoria. E de repente a pessoa se engana. Olha, coloca na minha conta. O que aconteceu foi, a tesoureira da Assembleia de Deus do Salgado Filho perguntou qual era, logo que essa igreja retornou para o seio da Assembleia de Deus, que ela não estava, ela veio. Eles perguntaram, existe alguma conta em que possamos depositar os dízimos e ofertas da igreja? Sim, pode depositar nessa. Quando foi lhe dada entregue, ela foi até o banco. Quando ela foi até o banco, logo em seguida ela perguntou para a menina do caixa, moça, deixa eu te fazer uma pergunta, está certo o nome desta pessoa? Está certo? Do Banco do Brasil, o nome particular de uma pessoa, do contador da igreja? Ele disse, olha, esta conta corrente é dessa pessoa, eu não sei para quem que a senhora quer depositar. Ela disse, realmente é o nome do contador, eu vou depositar aqui. Fez o depósito, esperar de 10 a 15 dias, ninguém deu retorno. E ela perguntou ao pastor ali do Salgado Filho, pastor, será que está certo isso? Será que ele está colocando na conta certa? Quem sabe a gente liga para o pastor presidente e pergunta a ele se realmente essa conta. Ligaram ao pastor presidente, Evandro. Quando ligaram ao pastor presidente, não, isso não está certo. Parabéns, pastor. Parabéns. Quando se faz coisa certa, a gente dá os parabéns. Parabéns, é isso, pastor, tem que ser dito. Está errado. Não pode ser depositado em conta particular, tem que ser depositado na conta da igreja, na cooperativa Sicredi. Espera aí que eu vou resolver. Vou pedir para o contador entrar em contato com vocês. O contador ligou para o obreiro do Salgado Filho, ligou para o tesoureiro e desaforou o obreiro dali, desaforou a tesoureira. O que vocês estão pensando a meu respeito? Eu tenho a conduta ilibada e blá 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 blá. As informações que nós adquirimos foi essa. Então eu faço a pergunta. Errou uma vez, mas será, Evandro? É uma pergunta que eu faço. Não vou acusar ninguém, só vou fazer essa pergunta. Será, Evandro, que se fizer um pedido de quebra de conta bancária, será que foi um engano somente uma vez? O que você acha disso? Você que disse que tem a conduta ilibada, porque eu não tenho. Eu não tenho conduta ilibada. Nós somos desviados. Foi feita uma fake news com o meu nome. Nós representamos 0,005. A nossa família foi citada lá como os 6 precursores que estão atacando por causa de eleições convencionais, por causa do pastor que não gostaram. Eu tenho um áudio que eu digo que eu amo o meu pastor presidente. E ele sabe que eu oro por ele. E eu disse isso para ele. E ele sabe disso. Eu oro pelo meu pastor presidente. Assim como eu oro por todos os obreiros que estão acima de mim. E não tenho nada contra ninguém. Absolutamente. E não quero o teu lugar, contador. Agora, uma coisa é certa. Todo mundo pode se enganar, mas todo mundo tem o direito
de voltar atrás e me enganei e não acusar o outro. Duvidou de mim porque eu tenho conduta ilibada, fez um áudio dizendo que tem conduta ilibada. Você não precisa falar que você tem conduta ilibada. Se você tem a conduta ilibada, todo mundo sabe. Por que as coisas estão desta maneira? Por que agora está um corre-corre, tentando arrumar documento, atas retroativas, reuniões uma em cima da outra, que não se decide nada, tentando ganhar tempo? Quer ganhar tempo com o quê? Você se enganou? Ok. Diga que se enganou. Não vá ofender a pessoa que está te questionando. Porque como pode? Você passou o número da sua conta pessoal. Você recebe 3 mil reais na sua conta e você não percebe que você recebeu 3 mil reais extra na sua conta? Ou você recebe muitos depósitos? Pode até ser que seja. Pode ser que seja. Mas no mínimo se humilhe perante essa pessoa. Se humilhe perante ela e diga, olha, me desculpa, não é normal, não é comum fazer isso. Que com certeza não estaria sendo elencado isso aqui nessa petição. Porque isso não pode ficar assim. E se esses erros aconteceram outras vezes? Então veja, nós estamos com isso te dando a oportunidade. Estamos te livrando de uma sentença maior ali na frente. Vai que você se engane de novo e o valor seja maior. E dê um rombo financeiro numa dessas congregações. Porque numa congregação que eu atendia, deu uma diferença de valor e alguém já me ligou. Alguém já me ligou para saber por que tinha dado a diferença de valor. E aí eu expliquei, essa diferença de valor deu em toda a cidade de Caxias do Sul, foi mês de janeiro, dezembro, que é normal isso acontecer, nós estávamos numa tremenda de uma crise. E a pessoa se convenceu disso. Então no momento que você não deixa um rastro, você nunca vai ser acusado. Mas não precisa dizer que você tem conduta ilibada e jogar os outros na lata do lixo, nos chamando de mentirosos. Evandro, esse corre-corre só está acontecendo porque as coisas não estão em ordem, Evandro. Porque se as coisas estivessem em ordem, tudo dentro da normalidade, sem precisar estar forjando documentos, não precisaria esse corre-corre, esse desespero. Batam foto dos tempos da D Caxias do Sul e mandem pra cá. Façam isso, venham pra reunião, ata retroativa. É um tumulto na cidade. Eu fico pensando como é que essa gente dorme. Sabe o que mais me incomoda? Mas eu tô de alma lavada, porque a minha parte eu fiz. Daqui pra frente é com o Senhor, com a igreja, com Deus, e a coisa que anda do jeito que tiver que andar. Observe. Eu estou aqui, não usei canal falso, não usei fake news, não menti em nenhum momento do que eu fiz, não menti, não precisei usar um outro meio para divulgar coisas contra qualquer tipo de pessoa. Observe bem, exatamente na minha rede social onde isso aqui está sendo postado. Você acha que eu não tenho clientes? Você acha que eu não tenho pessoas que me conhecem? Você acha que eu não tenho parentes que sabem do que está acontecendo hoje? A vergonha que eu estou passando, a vergonha alheia por algo que eu não fiz. Eu estou aqui brigando junto com uma igreja que está por trás de nós. Mas explica o que é o brigando, Evandro. Porque daqui a pouco eles vão te dizer que ele está aqui, nós estamos aqui brigando. Veja que a gente está falando em metáforas muitas vezes, pela força de expressão. Então explica o que é o brigando, porque nós estamos lutando, nós estamos lutando, batalhando para que a verdade venha à tona e você, que sabe que tem dúvida a seu respeito, possa dizer, não gente, não é desta maneira, nós vamos prestar contas. Me intriga saber que um balancete não consegue ficar pronto, um balancete 3 meses não consegue ficar pronto. Me intriga saber, eu gostaria muito que você escrevesse aqui, você que teve o sonho, na parte, pode escrever aqui nos comentários, você que teve um sonho, que você viu um buraco no meio da igreja matriz. Conte desse sonho aqui embaixo, o que estava acontecendo no dia. Eu não vou contar. Conte você, escreva lá o sonho que você teve. O que estava sendo... Uma das igrejas, né? Uma das igrejas. O que estava acontecendo nesse buraco? Entendeu? Vamos lá. É 7.3 agora, 7.3. Né? Com relação à manutenção das persianas, Evandro, que constam do apartamento locado da Vossa Senhoria, do pastor presidente, na Avenida Tronca. Naquele mesmo apartamento, Evandro, que teve um próximo ali que foi locado, né? Pago pela igreja. Não esqueça desses detalhes. Locação da igreja, cujo custo chegou a 2 mil reais. Pergunta se foi pago por Vossa Senhoria ou pela D Caxias do Sul. Eu vou te fazer uma pergunta, Evandro. Se tu precisar lavar essas cortinas, se eu precisar lavar essas cortinas, a gente lava elas e traz uma nota e pede para a igreja pagar? Quem tem que pagar? Já que já não tem um salário suficiente para pagar, a pessoa que fez esse serviço fez com um desconto de 25% a menos. Mesmo assim custou 2 mil reais. 25% a menos ela cobrou, porque era para a igreja. É normal isso acontecer quando é para a igreja. É normal o povo ir lá e se doar para fazer para a igreja, porque entende que a igreja é uma associação filantrópica que vai estar ajudando as pessoas menos favorecidas. Não vai estar pagando multa de 18 mil reais.
mas ela está ajudando pessoas menos desfavorecidas. R$2.000, está aqui a nota fiscal, em nome da Assembleia de Deus, está aqui o orçamento que foi enviado, inclusive com observação. Deveria ser maior o valor, mas como é para a igreja, estou fazendo com 25% a menos. Você concorda com isso? Você que disse que estava tudo em ordem. Você que decepcionou muitas pessoas que te conhecem há mais de 30 anos. Você que decepcionou pessoas que vieram falar para mim, sem que eu perguntasse, como que aquela pessoa teve condição de ir para a rede social e dizer que estava tudo em ordem. Tudo às claras. Tudo às claras. Desmentindo e desqualificando a petição que foi feita. Desqualificando, tentando desqualificar. E essa mesma pessoa, quando eu perguntei, Evandro, disse assim, 30% eu posso te falar do que eu sei, os outros 70% você busca com o presidente. Essa mesma pessoa que fez o vídeo falou isso pra mim. E eu nem o procurei. Não procurei porque se ele tem somente 30, os outros 70, né? É o problema que está instaurado. Item 8.1. Nesse norte, Vossa Senhoria está respondendo a algum processo referente à sua gestão frente à AD Caxias do Sul, AD São Leopoldo ou à própria Cepadergues? Quais são, 8.2, quais são seus esclarecimentos acerca das constantes postagens supostamente em seu desfavor ou que faz relações ao seu nome constante no perfil de Juscelene Melo no Facebook, membro da AD São Leopoldo, Rio Grande do Sul, da página Restaurar no Facebook, do canal Fala Zaio, YouTube, do canal Polêmicas e Si do YouTube? Evandro, se tu me permite, existe sim, tá? Existe sim processos que foram peticionados, que foram distribuídos contra a irmã Juscelene Melo. E eu quero fazer uma colocação aqui, eu quero fazer um agradecimento em público à irmã Juscelene. Para muitos que chamam essa mulher de endemoniada, para muitos que chamam ela de desviada, para muitos que chamam essa mulher de não sei quantos maridos, assim como a gente ouviu de muitas pessoas, eu quero parabenizar a irmã Juscelene. Porque o fato de ser uma mulher teve a coragem de vir a público sem esconder a face, sem esconder o nome, colocando em rede social, tá? Aquilo que ela procurou resolver, assim como nós e muitos irmãos, que procuramos o presidente. Presidente, o senhor vai me ver nesse vídeo, presidente. O senhor me conhece o meu irmão, conhece a minha família. Nós trouxemos esse homem, Evandro, para fazer o casamento do meu pai de 50 anos. Quando o senhor chegou em Caxias, nós abraçamos. Eu fui uma das pessoas que gritei e fiquei sem voz. E me alegrei quando o senhor chegou. Eu fui uma das pessoas, Evandro, que cedi o centro de eventos, que hoje falo do centro de eventos e que eu tenho a documentação do centro de eventos, onde o distrato do centro de eventos está datado na data de 22, na data de dia 22 de junho. Eu tenho aqui esse documento. Vieram em redes sociais dizer que o centro de eventos, porque eu recebia um valor na minha conta, existe um contrato do centro de eventos. Está aqui, ó, dia 22 de junho de 2020. 22 de junho de 2020. O distrato está aqui, não fui eu que fiz, quem fez foi a AD Caxias do Sul, foi a diretoria da igreja. O contrato vocês têm na mão, vocês sabem que a cláusula terceira dizia que deveria ser feito o depósito, porque sou eu o representante legal do imóvel que repasso isso ao proprietário. Eu fui a pessoa, presidente, que chamei o senhor e lhe entreguei o centro de eventos, que trabalhei mais que um homem lá dentro, Evandro, e os irmãos sabem dessa verdade. Pra quê? Para que a igreja ficasse lá ganhando almas lá dentro, fizemos cultos lá dentro, adoramos a Deus lá dentro, recepcionamos o Senhor com salva de palmas, com gritos, com os assovios, com vuvuzela, fazendo barulho de todas as formas. Trabalhamos lá dentro de uma forma incansável. Abraçamos o Senhor quando o Senhor chegou nessa cidade, abraçamos a sua família, o Senhor sabe disso. Sempre abracei. O Senhor me chamava de filha e por muitas vezes eu disse que o Senhor era meu pai. O Senhor se assemelhava se assemelhança pela idade que tem meu pai. Mas eu sinto vergonha de dizer isso. Hoje eu sinto vergonha diante de tanta prova, eu sinto vergonha de dizer isso. E eu sei que o Senhor vai ver esse vídeo que nós estamos fazendo. E eu espero que a sua consciência fale. Eu espero que o Senhor lembre daquilo que o Senhor me falou no gabinete. Se nós viemos a público, nós viemos sim para que tudo isso viesse às claras, mas antes disso nós procuramos Ele muitas vezes, em áudios, em mensagens de WhatsApp, pessoalmente na matriz.
Eu procurei ele e o Evandro não sabia. Juntamente comigo havia mais um irmão. Depois, 2 dias depois, o Evandro procurou ele. Eu não sabia que o Evandro ia procurar ele. As coisas foram acontecendo dessa forma, mas eu quero aqui agradecer a irmã Jusilene, que no início eu também achei, irmã Jusilene, que a senhora era uma desviada e uma endemoniada. No início eu também achei, irmã Jusilene, que a senhora estava fora da casinha. Porque eu defendi, inclusive para a senhora, e eu lhe disse, por favor, pare de postar esse tipo de coisa em rede social. Eu lhe pedi. E eu venho a público lhe pedir perdão e lhe dizer, a senhora estava certa em muitas coisas. Parabéns, Valente. Parabéns, irmã Jusilene. A senhora foi uma das Gideões que não se calou. A senhora foi uma das valentes de Davi que não se intimidou diante de coações e ameaças. E eu gostaria que alguém me ameaçasse, Evandro. Eu gostaria que alguém viesse me coagir, porque isso é fácil e cômodo fazer para membros que não sabem ler. Muitas vezes fazer para pessoas que não conhecem estatuto de igreja. Palhaçada, palhaçada o que vocês estão fazendo em 3 anos nessa cidade. Palhaçada o que vocês estão fazendo com que a igreja pague. E eu quero aqui voltar um pouquinho, Evandro, para dizer que existem 2 a 3 meses de aluguel em atraso do apartamento daquele suposto pastor, ou que foi um pastor consagrado pelo presidente, e que a igreja é avalista sim, está lá dentro da Imobiliária Inovação, está lá o contrato. Esta semana fui lá buscar o contrato, está todo mundo apavorado com medo de entregar o contrato, Evandro. Nós temos áudios que mostram isso, que a Igreja Assembleia de Deus é avalista de um camarada que está sendo investigado por pirâmide financeira. Qual é o valor lá do aluguel? Em torno de R$3.900. Parabéns para você que disse que estava tudo certo. As claras, né, Evandro? Parabéns para você, líder, que agora está debaixo da cama. Líder de escola bíblica dominical, líder de adolescente, líder de jovens. Parabéns você que está apostando no grupo, que está faltando ética deste lado. Parabéns para você que está compartilhando fake news, não só nos grupos de WhatsApp, mas também no Facebook. Parabéns para você que está esperando para ver qual lado da corda vai arrebentar para se agarrar do outro lado. Parabéns para você que disse que estava tudo correto e agora está vindo tudo isso à tona. Eu quero ver a partir de agora qual vai ser o seu procedimento. Parabéns para você que está indo de casa em casa dizendo não assine a petição em vários distritos, em vários bairros da cidade. Você, obreiro, que disse que não queria nem sequer ouvir falar sobre isso, que é somente orar, não conhece a Bíblia, não sabe que tem momento que você ora e tem momento que você age. Parabéns para você, mas está vindo à tona e não vai ficar assim porque Deus, o dono desta obra, está interessado em resolver isso. E depois que ele resolver isso, nós vamos receber aquilo que a gente precisa. Está aqui os processos, tá? Mais de 400 irmãos, Evandro. Mais de 400 irmãos, Evandro. O 0,05 que nós não somos... 0,005. Que nós não somos representados por números na igreja. Nós somos representados pela conduta que temos, pela forma que conduzimos, pela forma transparente que vivemos. Pela comunhão em Deus que temos. Mais de 400 irmãos assinaram a petição e disseram para nós, outros tantos disseram, irmã Andréia, irmão Evandro, irmão fulano, irmão Beltrano, eu não vou assinar porque eu tenho medo. Eu não vou assinar porque eu tenho medo de perder o cargo. Eu tenho medo de amanhã ou depois não deixarem mais eu cantar, eu pregar. Garbinha, eu conheço essa gente, eu sei quem eles são, Garbinha, eu tenho medo dessa gente. É o que eles diziam para mim, Evandro. Agora eu faço a pergunta, os 0,005 representam a AD Caxias do Sul, essas centenas e centenas de irmãos que assinaram esse requerimento pedindo prestação de contas, eu espero que esse vídeo chegue até dentro da sala da convenção do estado do Rio Grande do Sul e vocês vejam que isso não é nominal a nenhuma família dessa cidade. Isso é em prol do reino de Deus, é em prol da obra. O que vocês vão fazer com isso agora? Aqui estão as provas, se precisaram de provas, aqui estão elas, e outras tantas durante a semana ainda vão chegar. O que vocês vão fazer com isso? O que vocês pretendem fazer com isso? A palhaçada? Palhaçada foi o que fizeram com a nossa igreja. Seção 2 do processo disciplinar, artigo 115 da Convenção, parágrafo 4 diz assim: o pastor que estiver respondendo o processo disciplinar, o processo judicial, ficará afastado de suas atividades pastorais até que seja proferida decisão final. Caberá à mesa diretora examinar o fato e decidir sobre o afastamento provisório ou definitivo. Gente, nós vamos encerrar fazendo uma oração a Deus. Lembre dos 300 de Gideão. Deus nunca precisa de muitos para vencer, não. Deus precisa de um que esteja na brecha, pelo menos. Mas nós estamos sendo sangrados nessa cidade. E nós não vamos deixar que isso aconteça.
O Deus Todo-Poderoso que nos chamou vai fazer justiça e você fique em paz. Você que está aí do outro lado, está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, mande para frente e vamos exigir dos nossos líderes que eles saiam debaixo da cama e comecem a se manifestar. Diante de tudo isso que eles ouviram e sabem que é verdade, diante do que eles já ouviram lá em reuniões e sabem que coisas erradas estão acontecendo, que eles possam sair para fora e dizer, deu, chega, nós vencemos o medo. Precisavam de provas? Nós vencemos o medo. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, te agradecemos e damos graças ao Senhor. Tivemos que passar por essa tremenda vergonha, Deus, mas hoje estamos aqui diante do Senhor sabendo que o Senhor é um Deus justo e verdadeiro. O Senhor haverá de fazer justiça, Pai. De um jeito ou de outro, o Senhor haverá de fazer justiça. O mesmo Azorrague que naquele dia o Senhor Jesus usou ali naquele templo, o Senhor pode usar também em nossos dias. Meu Deus, a Tua palavra é isso. A Tua palavra, esses açoites que muitas vezes nós precisamos levar. Nos ajude, nos dê graça, Senhor, que nenhuma injustiça seja cometida por nenhum dos lados. Que a verdade venha à tona, Senhor. Nós não estamos em guerra, Pai, contra o ser humano. A nossa guerra é contra as hostes e potestades das regiões celestes. Em nome de Jesus, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa estas pessoas, abençoa, Senhor Deus, essas vidas que estão nos assistindo neste momento. Faça com que eles prosperem e sejam felizes. Te agradecemos por tudo e te pedimos justiça e verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.